deputado do Partido dos Trabalhadores, né? Deputado, prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde. Deputado, prognósticos aí de brasileiros, de cronistas, de analistas, é de que o PT pode encolher nesta eleição? Esse é o pensamento de vocês também, petistas? Não. Nosso pensamento é otimista, achamos que fazemos muitas prefeituras relevantes, inclusive São Paulo. A gente vê que o Fernando Haddad cresceu muito, o Serra caiu. É verdade. E a gente sabe que uma das grandes oposições nossa a nível nacional é do PSDB, dos tucanos, junto com o DEM. E, a meu ver, também esse desgaste que houve na CPI do Cachoeira, envolvendo o senador Demóstenes do DEM, o Perilo, o governador de Goiás, que é do PSDB. Ou seja, a população começou a conhecer esses defeitos que eram mais escondidos, vamos dizer assim. Né? Aquele livro sobre a privataria, eu acho que o Serra sofreu muito isso aí. E lá vamos dizer, em Belo Horizonte, mesmo com a vantagem que o prefeito atual tem, mas o patrão subiu bastante, o próprio Lula, ao ter lá, aumentou 7 pontos a presença dele. Então nós estamos otimistas. É claro que vai ter, no lugar que a gente pensava que ia ganhar, podemos perder, mas eu acho que, de um modo geral, o PT está indo muito bem para essas eleições municipais. Olha, o Lula foi em Belo Horizonte e subiu 7 pontos o candidato, né? Era importante que ele viesse aqui também, não veio, né? Mas você sabe, houve realmente um problema, havendo negociações para uma próxima agenda. Sim. Não é? Eu sei que o próprio Wellington diretamente está recebendo informações sobre isso, já falou com o próprio Lula depois desta dificuldade, e há promessa de se ver numa nova agenda, ele ainda vir a tempo aqui. Tem que ser uma boa notícia, eu espero que dê tudo certo e ele venha. Ainda bem que a gente pode contar, né, com uma pessoa tão querida como é do presidente Lula. Enquanto que os tucanos têm vergonha do Fernando Henrique Cardoso como ex-presidente, de trazê-lo para a sua campanha, nós fazemos disputar entre nós a presença de um ex-presidente tão bem aceito pela população e tão querido. E, sobretudo, de Teresina, nós queremos mesmo a sua presença. Se Deus quiser, ele deverá vir ainda a estas eleições. E sobre a eleição de Teresina, deputado, sou um grande eleitor de Teresina, foi o candidato do Partido dos Trabalhadores em 2008, é um grande eleitor da capital, foi votado na municipal e também para deputado federal. Qual é a sua visão hoje da eleição de Teresina? Olha, eu tenho caminhado muito com o próprio Wellington Dias, esses últimos dias, todo dia tenho caminhado, e vejo uma aceitação muito boa, né? Ele é uma pessoa muito carismática, muito dada. É outra coisa que o Wellington, ele não só caminha pegando na mão das pessoas. O Wellington conversa, escuta problemas, né? Sabe receber com naturalidade críticas e respondê-las com as propostas. Pode testemunhar como é que foi o governo dele, as obras que fez, e a gente vê o impacto. Eu hoje, por exemplo, estava caminhando, e no caso era eu só com um grupo, né, ali na Nova Teresina. Aí quando a gente fala, olha, essa ponte Mocambium-Pedra Mole, as pessoas já associam muito, que eu lutei para que isso viesse. Começou no governo Hélio, terminou no governo Wilson. Um conjunto como Jacinto Andrade, vários outros conjuntos estão naquela região beneficiando. Elas sentem a presença que foi do governo Hélio, assim como sabem que não teria saído o hospital de urgência, não teria sido concluída a ponte estaiada, o próprio hospital universitário que está para começar a funcionar, se não fosse gestões da época do governo Lula e o Wellington juntos, fazendo essas obras para melhorar a nossa cidade. Reforma como a do HGV, do Hospital Natan Portela de doença infecto-contagiosa. Agora, tem coisa que, como eu digo, olha, calçamento, posto de saúde funcionar, né? Escolas realmente fundamentais, essas coisas, saneamento, isso sim é obra que depende muito do prefeito e de ter projeto e proposta. E o Wellington, nesta ideia de descentralizar para os 23 polos em Teresina, eu sinto que a população está gostando, porque vai ficar uma prefeitura, uma gestão de uma prefeitura muito próxima do povo, para tanto receber reclamos como ter os serviços com melhor qualidade. E o mensalão, deputado, estão perguntando aqui, o STF julgou errado, realmente não existiu, com certeza o PT vai sair frustrado nessas eleições, deputado. É o Leonardo Moura. Olha, o que ficou provado pela própria Procuradoria da República é que de fato não houve mensalão, né? Ele não conseguiu exibir nenhuma prova. Outra coisa são outros tipos de condutas que foram praticados, tanto, né, por diversos partidos, né? Nós sabemos, por exemplo, que o mensalão dos tucanos, lá de Minas Gerais,
do Azeredo, quando foi candidato em 98, era o período da reeleição do Fernando Henrique, que este sim, a reeleição do Fernando Henrique, houve denúncia, gravações que mostraram deputados do Acre recebendo R$200 mil, né, dizendo na conversa, para poder votar na reeleição do Fernando Henrique. Nessa época, o procurador engavetou tudo, o Fernando Henrique atuou que nem a CPI deixou fazer. Hoje, o Supremo julga e a maioria dos ministros foi nomeado por quem? Pelo Lula e pela Dilma, o que mostra a nossa independência. Esse procurador que está aí foi nomeado 2 vezes por quem? Pelo Lula. Então as instituições estão funcionando. Ninguém foi amarrar ou influenciar alguém para julgar. Agora, é preciso o Supremo, como instituição que deve ser independente, julgar o mensalão dos tucanos de Minas, que é mais antigo 7 anos do que o do PT. Precisa começar a julgar também, e aí eu sei que é a justiça como um todo, não é só o Supremo, o do DEM, lá do Arruda, em Brasília, né, que foi esse escândalo enorme. Então a população sabe distinguir, ela percebe que falhas de um e de outro aconteceram em vários partidos da oposição da situação. O PT é o que tem a ficha mais limpa. Foi a pesquisa que deu agora dos próprios tribunais eleitorais, ao dizer que o partido mais sujo, que foi reprovado com ficha suja, de candidatos a prefeito, foi dos tucanos, em primeiro lugar. O PT está lá embaixo. Estadão diz o seguinte: deputado, nós não precisamos trazer ninguém de fora para a nossa campanha. Só nós, tucano, ganhamos ela. Mas porque tem vergonha, né? Não vai trazer o Serra, que é um derrotado lá hoje em São Paulo? Vai trazer o Fernando Henrique, eles têm vergonha, não é? Porque saiu com menos de 30% de popularidade. Mas nós queremos o Lula. O Lula teve mais de 90% de popularidade. O Lula é querido, venceu todas as eleições em Teresina, até naquela do Collor em 89. Então ele sabe da importância que ele tem aqui para o Piauí, porque ele ajudou o Wellington a governar bem, a trazer melhoria para a vida dos mais pobres. Eu hoje ando nos bairros de Teresina, ou andando nas cidades do interior, a gente vê a melhoria da vida do povo. O povo começou a ter mais salário no bolso pelos empregos que chegaram, né? Mais renda, mais oportunidades que não tinha. As casinhas melhorando, reformando. A gente vê, né, a olhos vistos. Hoje eu visitando ali mesmo, Nova Teresina, e vendo lá os mercadinhos, eu perguntei: tem quantos anos você tem isso aqui? Aí o cidadão respondeu: olha, há uns 11 anos. É exatamente no período do governo Lula, o Wellington pôde o negócio crescer de venda num bairro, né, mais simples da cidade, porque a vida do povo melhorou. E o povo é grato, sabe que o PT foi quem mudou a vida para melhor do nosso povão. Hoje, milhões de brasileiros e brasileiras estão dentro da classe média, que é a maior classe hoje do Brasil, reduzindo a desigualdade e as injustiças sociais no país, graças a quem? Ao governo do PT, de Lula e agora de Dilma, e aqui no Piauí, casado com o governo Wellington Dias até começo de 2010. Cidadão diz aqui: nós temos Silvio Mendes, para que Lula? Bom, deve ser tucano. Né? Enquanto o Silvio Mendes foi derrotado, né? Perdeu para o governador Wilson Martins. O Lula foi eleito, né? Duas vezes e elegeu a sucessora que diziam que não seria eleito. Naquela época o Serra dos Tucanos estava lá em cima e a Dilma começou tal, quando o Lula foi colocando, né, realmente o seu apoio explícito, a população entendeu. Hoje está aí Dilma com uma grande credibilidade, graças ao quê? Aos resultados do governo do presidente Lula. Por isso nós não temos vergonha não, nós queremos o Lula, com certeza. Está aí ele pedindo voto para o Wellington na televisão e a gente acha isso muito bom, porque sabemos da força que ele tem no povão e o povão gosta do Lula, graças a Deus. O cidadão diz aqui: pois se prepare para ir para o palanque do Firmina no segundo turno, pois o Fábio Novo já começou esse caminho lá por Bom Jesus. Bom, cada aliança tem seus problemas no nível municipal, assim como em vários lugares do Brasil existem alianças, não é, com diversos partidos. Até o PSOL tem aliança em alguns municípios com o próprio PT, com a sua contradição que tem. Infelizmente, ninguém tem esse controle, né? No sentido de que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito numa eleição municipal. Existiria esse risco, por exemplo, do PT estar no palanque de Firmino, se não for para um segundo turno, por exemplo?
Eu não vejo nenhuma possibilidade do Wellington não disso, absolutamente, não existe essa possibilidade. As pesquisas não têm mostrado isso, né? Pela nossa própria posição ao longo da divergência, né? Por isso que a gente vê. Isso não quer dizer, né, que o PT não dialoga, não busca a unidade com outras forças para vencer. Fez isso para eleger Lula, fez isso para eleger Dilma, fez também para eleger o Wellington governador 2 vezes, foi junto com outros partidos unidos. Ele apenas estando na linha de frente para conduzir a sua proposta, o seu programa, né? Agora, a oposição é a oposição. Hoje você é uma oposição, porque tem posicionamento, propostas diferentes, como a gente convive. Eu estou lá na Câmara, né, mas dialogo com os deputados que são da oposição, tentando construir uma pauta para nós votarmos as leis e os programas de interesse da população, que é o nosso dever, independente de estar na situação ou na oposição. Agora, neste momento, o DEM e PSDB são a nossa grande oposição a nível nacional e que se espalha na maioria dos municípios. Não teria problema uma aliança com o PTB, porque já há nível de Estado. Né? Bom, existe essa aliança a nível de Estado, há um conflito neste momento eleitoral no município, né? Pelo menos teria maior facilidade nesse aspecto, embora com contradições também que a gente sabe que tem. Deputado, e o que o senhor acha dessa ascensão do prefeito Elmano Ferrer? Bom, eu tenho visto nas caminhadas a ascensão do Wellington Dias. Essa é a ascensão que eu tenho percebido, né? Então, não sei aonde está, em que rincões estão acontecendo esse tipo de evolução do candidato da prefeitura. Pode que a gente não anda se preocupando tanto com isso. Nós temos que fazer o nosso bloco caminhar, ganhar a simpatia do povo para fazer o Wellington prefeito de Teresina e ele continuar o trabalho que começou no Estado para ajudar essa nossa capital. O PT nunca governou Teresina, então a gente quer ter essa oportunidade com ele, com a experiência que ele acumulou como governador, como deputado federal, estadual, vereador dessa cidade, foi assim que ele começou, e atualmente senador da República, sempre com muito apoio, com votação maciça dos eleitores e eleitoras aqui de Teresina. Olha, isso aí, muitas perguntas chegam para o deputado, não é possível retornar todas, né? Só muitos elogios, muitas pessoas achando que o Lula, se vier aqui, a situação muda completamente e para melhor para o candidato Wellington Dias. Uma última colocação. O senhor não acha que foi um tiro no pé essa candidatura chapa pura Wellington e Magalhães? Bom, como eu já disse, o PT sempre buscou o diálogo e a gente sabe a capacidade de diálogo que o Wellington tem. Mas sua decisão, evidentemente, ter ficado mais para o fim, né, diminuiu essa chance de aliança porque os outros partidos já tinham definido. Mas a população sabe que ele sabe governar com outros partidos, inclusive quando estão na aliança. Você lembra, quando ele foi governador, o PMDB não era aliado, mas depois pôde participar. Não é? E mesmo na segunda vez que foi reeleito, de novo o PMDB tinha candidato próprio para Monsanto. E ele conseguiu se eleger e governar com o PMDB. Então ele tem capacidade de, com partidos que hoje não estão juntos, poder participar do seu governo e ajudar ele a governar e aprovar as suas propostas. De modo que eu não vejo nenhum problema, né? Não há um isolamento, porque o candidato é um candidato que já mostrou na sua vida como governador que é capaz de conviver com os diversos partidos, montar um governo e governar a favor do povo. De modo que eu acredito muito nisso. Pois bem, deputado, muito obrigado então pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Está aí obrigado. O deputado Nazareno Fontelli. Já nós vamos falar dessas queimadas, hein, gente? Muita queimada, muito incêndio também no estado do Piauí.